Olá, tudo bem? Tudo bem, Rogério? Tudo bem? Olá, tudo jóia? Prazer estar de novo com vocês, né? Fazendo mais uma palestra com a Semicron. É um grande prazer atender vocês e todos os colaboradores. Prazer é nosso, prazer é nosso. Bom, Rogério, hoje a gente tem Doraci com a gente. A Dora vem representando nossa comissão de CIPA, tá? Dora, quer falar um pouquinho, se apresentar? Oi, bom dia, Karen, bom dia, Rogério. Eu me chamo Doraci, trabalho aqui na Semicron há 15 anos e é o meu primeiro ano como representante da CIPA. Já estreando aqui na nossa CIPA Online, nesse Pátio Online. Isso. Bacana, seja bem-vinda, né? Obrigada. Representando todos os colaboradores aí Legal. nessa Rogério, semana tão importante, né? exato, exatamente. A semana tão importante e eu acho que essa oportunidade que a gente teve de trazer esse conteúdo para a CIPAT, que é um conteúdo que a gente conseguiu, né, tocar, trazer para os funcionários há 4 anos atrás, exatos 4 anos atrás, e voltar agora dentro da CIPA no momento que a gente está precisando tanto de uma educação financeira, né? Agora isso mais do que nunca grita para a gente. A pandemia trouxe isso mais de forma mais vibrante, né? Essa necessidade da gente se precaver financeiramente para urgências, né? Então é muito válido esse conteúdo agora, né? Então, Rogério, fica à vontade para compartilhar a sua apresentação e fazer a sua apresentação da sua empresa, né, propriamente dita, da sua formação e seguir com o nosso conteúdo. Fique à vontade. Jóia, obrigado. Então vamos começar com a nossa apresentação, né? Que tem bastante coisa interessante para a gente falar. Quero fazer isso aqui um grande bate-papo mesmo, né? Onde a gente vai poder discutir temas muito importantes que ficaram, como, né, a Karen bem falou, né, mais latente aí com essa questão da pandemia, que onde praticamente é a parte do ser humano que mais dói, né, do corpo dele, que é o bolso, né, e que foi tão afetado, né, com a crise financeira, né, e com a crise sanitária que estamos passando. A gente espera que, né, que isso seja muito breve, que a gente consiga aí sair dessa situação o quanto antes, né, para que a gente volte às nossas atividades nesse novo, chamado novo normal, né. Bem, como a Kari bem colocou, meu nome é Rogério Nakata, eu sou planejador financeiro pessoal e familiar. O meu trabalho no dia a dia é poder ajudar as famílias no planejamento financeiro pessoal e familiar delas, desde a organização do orçamento financeiro pessoal, desde elas poderem se planejar aí para a sua aposentadoria, para a formação universitária dos filhos, para poderem aí também criarem, né, objetivos que vão ser importantes aí ao longo aí dessa vida financeira, que a gente espera que se torne mais planejada, né, com a nossa ajuda. E também a gente contribui com uma série de meios de comunicação, né, mídia impressa e digital, para contribuir com esse conteúdo que é tão relevante, né, que é o tema que a gente vai discutir hoje, vai falar bastante, que é sobre finanças pessoais. Uma coisa bem bacana que a gente vai estar comentando aqui hoje é que com o coronavírus, né, a gente pode dizer que existem dois tempos, né, assim, que a gente pode dizer que houveram no mundo, né? Um antes do coronavírus, né? Duas fases, né? E depois do coronavírus. Realmente, depois que esse vírus acabou infectando o mundo todo, as pessoas tiveram uma mudança bastante significativa no seu comportamento. Porque como que era no passado? Era mais ou menos assim, né? Principalmente quando a gente fala de questão financeira, muitas pessoas deixavam a vida me levar, a vida leva eu. Era mais ou menos o jeito que as pessoas tratavam dos seus recursos financeiros. Mas com a pandemia tudo mudou, as pessoas passaram a ficar mais atentas a isso, elas viram que os recursos eram finitos e é que elas precisavam aí se planejar financeiramente melhor para poder passar por essa fase bastante complicada e poderem também, com isso, né, terem, né, uma vida financeira
mais organizada também. Isso o coronavírus, né, acabou trazendo esse alerta para todas as famílias, para todos nós, e a gente teve que praticamente que se reinventar. E de uma coisa, todos nós temos certeza, né, que nada vai ser igual como era antes, que a gente precisa aí fazer mudanças, né? E mudanças são desde o nosso comportamento, né, com relação às nossas atitudes relacionadas à higiene pessoal, a manter o distanciamento com relação às pessoas, como é que nós, né, cumprimentamos as pessoas no nosso dia a dia e, principalmente, né, como é que nós cuidamos da nossa vida financeira, que, como eu bem citei, né, é um dos, realmente, dos pontos mais delicados, né, que as pessoas estão passando nessa pandemia, porque muitas delas tiveram diminuição na renda, algumas que ficaram afastadas, né, e deixaram de receber seus salários, outras que fizeram acordo e passaram a receber, sei lá, metade daquilo que elas recebiam quando elas estavam na ativa. Então, todo mundo teve que fazer algum tipo de mudança, né, nesse momento. Então, por isso que é tão importante a gente saber lidar, principalmente agora nessa fase, com o nosso dinheiro e tratar ele com mais carinho do que a gente tratava há um tempo atrás. De repente, né, a gente, de uma hora para outra, tudo se tornou digital. Tudo praticamente, né, as pessoas passaram a comprar pela internet, passaram a gastar através, né, da própria do e-commerce, né, que cresceu demais, né, nesses últimos meses. Então as pessoas passaram a ter mais contato com isso. Quem nunca antes tinha feito sequer uma compra pela internet, fazer, nem que fosse uma compra aí via delivery, a sua comida, de repente alguma entrega de produtos do supermercado. Então, e muitas empresas, né, acabaram também tendo que se adequar a esse mundo digital. Só para vocês terem uma ideia, Rogério, 135... Rogério, Oi? só interferindo um Oi, pouquinho. pode falar. Eu acho que essa questão do consumo pela internet são dois pontos, né? Um é assim, a pessoa não quer muitas vezes sair de casa, não quer se expor e acaba utilizando da ferramenta para que não precise se expor, né? E aí compra pela internet para chegar em casa. Ponto 2, a angústia que as pessoas estão sentindo, né? Todo o incômodo, muitas vezes traz em forma de prazer uma compra e aí acaba abusando disso, né? Acaba se descontrolando financeiramente com compras e por isso que o aumento gritante de compras pela internet se deu agora na pandemia, né? Então são dois pontos aí, é a facilidade de ter o produto na sua porta, você não tem que ir buscar, né? Não precisa se expor, e a questão também psicológica também envolvida com toda a pandemia que te faz ter um prazer com uma compra, com alguma coisa, né, que adquira pela internet. Exatamente, Karin, é bem interessante esse ponto que você colocou, porque outro ponto também que eu gosto de salientar é que uma vez, né, a pessoa sendo picada ali pelo bichinho das compras pela internet, né, ela nunca mais ela é a mesma, né? Ou seja, ela tirou aquele medo, né, de repente passar o cartão de crédito dela, colocar os dados dela ali digitalmente, e de repente aquela compra chega na casa dela, né? Isso cria nela um sentimento de confiança e faz com que, de repente, junte a questão da ansiedade, né, do medo, desse pânico todo, em formas de realizar compras, né, e, de repente, chegar a pacotes e mais pacotes aí, semana após semana, na casa dela, né? Então, ela tem que tomar muito cuidado com isso, né? Realmente é um ponto muito interessante, importante que você colocou aí. Joia. E com isso, pode? No meu caso foi o inverso. Eu entrei em pânico, assim, porque fiquei com medo mesmo de comprar as coisas e receber um monte de mercadoria que um monte de gente tocou e acabei ficando com medo de
Olha, ter o contato com o vírus. Eu parei de comprar muita coisa por medo mesmo. olha isso, que interessante. Nem Nossa, pela apertou o botão internet, do pânico mesmo, né? para ir no mercado também foi difícil. Quando chegou a minha primeira encomenda, eu entrei, eu fiquei com medo. E agora? Como é que eu vou fazer para desembrulhar isso? Lava tudo. Fui tacando álcool, cândida. Nossa, foi muito chato. Eu não gostei de comprar pela internet. Eu já comprava antes, era tranquilo, mas depois, sem chance. Só no extremo caso mesmo que eu comprei. Interessante. Vamos lá, É muito interessante, né? Você vê que realmente tem reações, né, de ambos os lados, né? Que as pessoas que passaram a comprar mais para não precisar sair na rua, e o seu caso, como você bem colocou aí, que apesar de fazer as compras, né, pouquíssimas dela, ou diminuiu bastante essas compras, né, em razão aí do medo de ser contaminada mesmo com o próprio vírus, né. Foi, a pizza ficou sem Tudo gosto, isso, né? não gostei de comer pizza. Devo imaginar. Tudo isso, né, realmente causa desconforto, né? A gente está tentando entender como esse vírus funciona. A gente, né, que não somos da área da medicina, né, eu da área financeira, né, e vocês aí da área da indústria, né, tentar entender tudo isso, né, sendo os médicos, a própria OMS tem dificuldade aí, de repente, passar algum tipo de orientação ou recomendação para a população toda, não só no Brasil, como no mundo, né. Então, de uma coisa interessante, né, que a gente percebeu que foram criados novos padrões de consumo aí, segundo a Associação Brasileira, né, de Comércio Eletrônico, só para vocês terem uma ideia, a Becom, ela coloca aí que mais de 135 mil empresas aí migraram para o comércio eletrônico após o início da quarentena, né? E na média antes se tinha algo em torno de 10 mil lojas aí que eram abertas aí por mês. Estima-se que o faturamento aí dessas lojas aí .com, né, os e-commerces aí chega em torno de 103 a 120 bilhões de reais somente esse ano de 2020. Então, para alguns setores foi maravilhoso, né? E para outros, né, a gente sabe que nem tanto. Só para vocês terem uma ideia, o setor que mais sofreu, né, o setor do turismo, né, que tem aí ligado diretamente a ele outros 20 setores, né? Então, algo bastante delicado, vamos assim dizer, né, para esse setor que vive aí do que? De aglomeração, né, vive de se divertir, né, poder aí, de repente, aproveitarem um buffet maravilhoso naquele hotel, né, e tudo isso ficou extremamente restrito ou até proibido. Eu gosto sempre de citar, nem todo dia na nossa vida é verão, vai existir momentos de inverno, e para isso é muito importante, né, a gente agir de forma preventiva. E como é que a gente age de forma preventiva? Primeiramente, né, a gente precisa estar ciente que a gente precisa ter uma reserva para situações de emergência. E por incrível que pareça, né, muitas pessoas, né, não conseguem nem chegar a um mês, né, com seus próprios recursos, né, ou seja, aí 30% delas aí consegue aí atingir, né, chegar a esse período, né, de maneira mais tranquila. 35% dessas pessoas, né, com as reservas que elas têm acumuladas, não chegam a 3 meses. E apenas 16% delas conseguem chegar a meio ano com seus próprios recursos. Então, uma dica importante que a gente quer dar aqui, já para começar a falar das principais dicas, a primeira delas é que você precisa ter uma reserva de emergência. E essa reserva de emergência, ela deve ser no mínimo 6 vezes das suas despesas mensais. Ou seja, vamos supor que você tem um gasto de aproximadamente 3 mil, 4 mil reais por mês, ok? Então, você tem que ter, no mínimo, aí 18 mil, 24 mil reais salvaguardados para situações emergentes. E a gente falava até antes da pandemia, que era um ponto bastante interessante, que as pessoas, né, antes faziam reserva de emergência para quê? Para um filho que fica doente, para um carro que de repente precisa de uma manutenção de uma hora para outra, né? Teve um incidente, né? Ela bateu e acabou tendo que fazer a manutenção desse carro, uma viagem inesperada, né? Para um parente que de repente veio a falecer,
Agora não, agora a gente tem, além disso tudo, vamos assim dizer, tem mais um outro fator, tem a questão da pandemia, né, que é uma outra questão agora que a gente também vai ter que ficar mais atentos, né, e criar essa tal da reserva financeira para eventos inesperados como esse. Bacana? Não. Joia. E a questão do orçamento familiar, né? E como é que a gente começa a construir uma reserva financeira de fato? Primeiramente, você tem que olhar para o seu orçamento. Tá? A gente precisa colocar isso na ponta do lápis. De que forma isso? Relacionando tudo aquilo que a gente gasta. Por exemplo, é aluguel, é água, é energia elétrica, é supermercado, são gastos que nós temos com lazer. Ok, então vamos estimar quanto é que a gente gasta com cada uma dessas coisas, né? Para que depois eu consiga fazer um lançamento daquilo que realmente eu gasto. Por exemplo, eu imaginava que eu pagava só R$2.000 de aluguel. Não, eu pago R$2.500 porque além do aluguel tem o condomínio. Na água, eu estou vendo que eu estou gastando mais do que aquilo que eu imaginava. É a tal daquela coisa de tirar da contabilidade mental e passar para a contabilidade financeira mesmo, né? Eu sei que é um pouquinho chato, dá trabalho, mas isso, se você fizer, vai trazer benefícios gigantescos para você e para sua família, né? E principalmente para o seu bolso. E a energia elétrica aí também, né? A pessoa imaginava que gastava 180, gasta mais do que isso, e todos os outros itens que a gente sabe que a gente, de repente, acaba extrapolando, principalmente em lazer e questões relacionadas ao supermercado, né? Principalmente quando ela não tem uma lista, quando ela vai no supermercado com fome, né? Ou leva a criança, tudo isso acaba causando aí um aumento desses gastos. E aí o que ela tem que fazer? Se ela viu que aquilo que ela gasta é bem superior até a receita que ela tem estimada, ela vai precisar fazer um ajuste nesses gastos. Ela vai precisar entrar em contato para renegociar o aluguel, vai ter que diminuir os gastos com água, que é bem difícil nesse momento de pandemia, mas ela tem que tentar usar a água de maneira mais comedida, vamos assim dizer, né? E outros gastos que a gente bem citou, ou seja, é a questão de fazer um ajuste, ou seja, a partir do momento que eu criei uma meta, eu comparo com aquilo que eu estou fazendo atualmente e eu vejo que ela está muito distante daquilo que eu imaginava, eu vou precisar fazer um ajuste. Eu vou precisar me adequar a esse novo normal, vamos assim dizer, da nossa vida financeira. Legal? E para isso, no final disso tudo, é interessante, né? Que se ela fizer esse levantamento, aquilo que ela imaginava que ela tinha como superávit, né, que sobrava para ela quase R$1.300 por mês, na realidade ela tem um déficit, né, no orçamento dela de R$1.150. E quando ela faz um ajuste adequado, ela consegue aí, de repente, trazer isso para uma despesa menor do que aquilo que ela ganha, e com isso aí ela consegue aí ter uma despesa, ter um superávit, uma poupança que ela pode aí estar direcionando para investimento, né, de R$200 por mês. Né? Até a questão né, muitas pessoas não fazem nem ideia de quanto elas ganham de fato, porque ela acha que ela ganha R$5.000, por exemplo, e na realidade ela tem uma série de descontos, né, farmácia, de repente alimentação, transporte, né, oferecido até pela empresa, mas tem lá o seu desconto, tem o imposto de renda, e na realidade desses R$5.000, R$4.200 realmente são aquilo que ela recebe, né, o que a gente chama de rendimento líquido, tá? De receita líquida. E para isso, né, para ela poder se organizar, eu separei algumas dicas de economia bastante interessantes aí, para a gente poder enfrentar essa pandemia. Uma delas aí são as 5 palavrinhas mágicas aí, que eu gosto sempre de citar, que uma delas é o que, me, pre, poder, né? Eu não sei se vocês já ouviram essa regrinha, mas ela é super interessante, muito útil, principalmente no momento de pandemia, né, onde de repente você compra pela internet, né, ou não está fazendo nem tanto, né, como a Dora bem colocou, ou de repente, né, você está louquinho aí para sair as compras, né, assim que o comércio for liberado de fato, né? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer, realmente eu quero isso? Querer todo mundo quer, não é mesmo, pessoal?
Querer, né, é a primeira coisa, é o primeiro sentimento que nós temos, né? O outro é o sentimento de merecimento, né? Lógico, eu trabalhei 20 dias, né, para isso, eu mereço, né? Pô, estou enfrentando aí um momento tão difícil, né? Quase aí 6 meses aí confinado. Lógico que eu mereço um presentinho, lógico que eu mereço alguma gratificação. Agora, a gente tem que fazer uma pergunta, né? Será que realmente eu preciso disso? Será que esse é o momento de eu, de repente, gastar dinheiro ou de fazer uma compra de maneira não planejada? Aí vem a outra pergunta também, né? Que complementa essa terceira, que é, eu realmente posso? Será que eu não tenho outros compromissos assumidos lá atrás que podem aí acabar atrapalhando na minha vida financeira? E a última pergunta é, será que eu devo realmente adquirir mais um sapato novo, de repente um celular, né, que eu gosto de trocar, eu trocava a cada 6 meses. Então, se uma dessas perguntas, né, que você faça tiver uma resposta negativa, é melhor você dar um passo atrás, e não fazer a tal aquisição que você queria fazer, seja por impulso, seja por qualquer outra razão. O importante é que essas compras sejam daqui para frente, né, não só na pandemia, mas pós-pandemia, compras mais planejadas. Pode ter um supérfluozinho? Lógico que pode, né? Ninguém vive sem supérfluos. Mas é importante que ele também esteja ali dentro da sua listinha de metas, né? Dentro do seu orçamento estimado, que é o que a gente colocou quando a gente tratou do orçamento em alguns slides atrás. Bacana? Bacana. Então, joia. Dentre outras dicas muito importantes, que vale a pena ressaltar, a questão, né, da energia elétrica, que a gente sabe aí, principalmente em São Paulo, né, que teve um aumento absurdo aí nas contas de energia elétrica, né? Como é que você vai fazer para economizar? Tentar buscar maneiras alternativas, né? Já pensar com coisas básicas, apagar as lâmpadas de ambientes desocupados, trocar as lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes. Elas vão custar um pouquinho mais caro no início, tudo bem, mas elas economizam mais, e queimam menos. Tá? Questão de passar roupa, lavar roupa, né? Juntar um maior número para você fazer esse processo de uma vez só, porque tudo aquilo que tem resistência, né, que gera aquecimento, que tem necessidade de algum tipo de rotação, como um motor que demanda mais energia elétrica, você vai acabar gastando mais. Então, e o próprio chuveiro, né? Tudo, né? Tá numa épocazinha aí gostosa, né? De passar um bom tempo aí debaixo do chuveiro, mas para o seu bolso não é o mais adequado nesse momento de pandemia. Tentar realmente fazer banhos mais curtos, economizando não só energia elétrica, mas água. E ficar no pé também do pessoal, né? Em casa, para eles poderem aí criarem esse novo hábito. Ou seja, quando a gente fala de planejamento financeiro, quando a gente fala de organização financeira doméstica, é importante que todos participem desse processo. Então, se você tiver a oportunidade de assistir nessa minha apresentação, né, com a pessoa da sua família, com o seu cônjuge, que agora é uma grande oportunidade, né? A internet até ajuda nesse aspecto, né? E com seus filhos, né? Isso vai ser muito bom para que eles possam gerenciar melhor os seus gastos. E para quê? Para que você consiga direcionar o dinheiro para as coisas que realmente vão ser bacanas. Por exemplo, se você fizer economia agora, de repente, quando passar essa pandemia, vocês vão poder viajar, né, para o lugar que vocês tanto querem. Vocês vão poder, de repente, ter uma poupança para trocar de carro, vão ter uma poupança para garantir a aposentadoria, para garantir, de repente, a educação e a formação dos filhos. Então, são pequenos dispêndios, né, que você, de energia que você vai acabar fazendo, né, para economizar, vamos assim dizer, né, um pouquinho todo mês, ou em cada um dos itens do seu orçamento todo mês, que podem ser relevantes para você ter um futuro financeiro mais tranquilo. E aí tem a questão das tarifárias, né, que é um outro ponto também importante que, de repente, a gente deve ficar de olho.
que sempre pode aparecer uma tarifa ou outra diferente. E se você é aquela pessoa que de repente não acompanha muito bem o seu extrato, e se você pegar nessa época de pandemia e dar uma olhada, de repente você pode descobrir um gasto ali, ou de algum produto ali que não fazia parte, né, do seu contexto, ou que era do seu desconhecimento, e que agora é o momento de você questionar. E até tentar negociar essas tarifas, né? Se você tem um pacote aí de tarifas que tem lá, sei lá, 100 tags, né? E você faz apenas uma, duas ou três por mês, de repente presta dinheiro para alguém, né? Ou paga, de repente, algum produto que você comprou via tag, não faz sentido você ter 100 tags, né? E isso é cobrado, né? Isso, dependendo do pacote de tarifas, né, que você tem no banco, isso custa bastante caro. Então, dar uma olhadinha nisso é bastante importante. Qual é a alternativa para isso, né? Só para vocês terem uma ideia dos números absurdos, né, das tarifas bancárias, que foi até um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, né, o IDEC, né? O IDEC apurou aí que existem aumentos aí de tarifas nesse momento aí, nesse período de pandemia, que chegaram a quase 400% de aumento, né, em alguns produtos. É um número bastante expressivo, e justamente por quê? Porque os bancos tiveram uma queda no seu faturamento, também diminuíram o empréstimo significativamente para as pessoas, né, já que o risco delas emprestarem dinheiro e de repente as pessoas não pagarem era grande. Então, o que o banco fez? Acabou diluindo isso naquilo que todo mundo paga. E o que todo mundo paga, né, a maioria das pessoas, é as tarifas. E uma coisa interessante é que uma solução para isso, se você não conseguir nenhum tipo de negociação com o seu banco, é sair do banco tradicional e ir para os chamados bancos digitais, ou as fintechs. Ouvi falar desse nome bastante bacana, que são as empresas de tecnologia financeiras. E existe uma série delas aí hoje no mercado, né? Aí eu citei algumas, que oferecem produtos e serviços de maneira praticamente, quase todas elas, de maneira quase que gratuita. Seja a tarifa de manutenção da conta, seja até de DOC por preços mais acessíveis, seja não cobrar tarifa para saque, de você ter cartão de crédito sem anuidade, ou até mesmo de emitir boleto sem pagar R$1 sequer. Então, hoje, pessoal, hoje existem alternativas, né? É aquela coisa de aproveitar o momento da pandemia para fazer com que você não perca mais dinheiro, né? Que você consiga realmente direcionar o seu dinheiro, que ele é tão difícil, né, de ser ganho, para as coisas que realmente são mais importantes. Por quê? É mais importante, vamos parar para pensar, né, de maneira bastante direta, você pagar tarifas absurdas bancárias, né, ou de repente você pegar esses R$80 que você pagava de tarifa, ou 50 que seja, e direcionar para uma viagem bacana que você queira fazer no próximo final do ano que vem, né, com a sua família. Não parece nada, R$50, não é nada, né? Mas se a gente multiplicar isso por 12, são R$600 por ano. É bastante coisa, não é mesmo? Dá para pagar pelo menos, eu garanto que uma diária num hotel bastante bacana para você e para sua esposa. Ô, Rogério, além dessas possibilidades de fintechs, né, de novos estilos de banco, a gente tem também a possibilidade dos bancos tradicionais da conta essencial, né, que muito pouco divulgada pelos bancos, mas quem não tem muita movimentação, é uma solução também, certo? Perfeito, exatamente. É uma outra classe, né, que existe dentro dos bancos, mas extremamente pouco divulgada, as contas essenciais. Essas contas essenciais, ela dá direito para a pessoa poder fazer até 3 tags, né? Ela consegue fazer aí
um número limitado de saques aí pelo banco mesmo, pelo caixa eletrônico, né? Ela consegue aí ter um cartão, né, de débito, e também ela consegue aí ter acesso, né, a ver toda a sua movimentação online. Então, é a conta com um valor mais reduzido, né, que ela tem, e que os bancos são obrigados, né, por lei, a oferecer esse tipo de benefício para o seu correntista. Então, vale a pena conversar, né, como a gente citou, né, entrar em contato com o banco que você já tem relacionamento e buscar alternativas como essa conta essencial que a Karen bem colocou aí, que está disponível para qualquer correntista e qualquer banco, mas ele precisa pedir, porque o banco não vai oferecer isso para ela. Tá ok? Joia. Outra coisa, né? Renegociação também de TV por assinatura. Primeiramente, né, você deve repensar. Se você não usava ou muito pouco, né, TV por assinatura, né, e a situação realmente complicar, você deve pedir a suspensão desse plano. Ou tentar realmente buscar um pacote mais acessível à sua necessidade. Hoje, pessoal, para a gente ser bem direto, hoje você tem serviços de streaming que, se você quer ver um filme, né, você consegue ver por esse serviço. Existe uma Netflix da vida, existe uma Amazon, existe uma série aí, de novos entrantes aí no mercado oferecendo produtos e serviços dessa natureza. Então, se a pessoa, o máximo que ela precisa ter mesmo é uma internet para poder atender as necessidades dela dentro de casa, né, e de repente contratar um serviço desse à parte. Mesmo assim, tem uma dica valiosa. Se você entrou em contato com a sua empresa de TV por assinatura e não conseguiu resolver a sua questão, faça como eu. Eu fiz isso e posso dizer por experiência própria, né? Entre em contato com a Anatel, mostre o seu problema, diga que você não está conseguindo negociar por um plano mais adequado à sua necessidade, que depois a própria operadora, administradora daquele sistema de TV por assinatura vai entrar em contato com você e vai te oferecer aquilo que você realmente precisa, tá? Experimente fazer isso e você vai depois me diga como é que foi o resultado. Bacana? Essa é uma dica valiosa, hein? Para acessar, para acionar, na verdade, a Anatel, eu preciso ter um protocolo ou não? Esse número de protocolo, ele já, praticamente no início do seu atendimento, quando você liga para a empresa, já se fala, né, pelo menos isso através de um robô, né, já te passa o número de protocolo. Mas se mesmo assim, né, se você entrar em contato, falar com o atendente e você não recebeu um número de protocolo antes, peça para o atendente, ele vai te passar esse número de protocolo, e esse número de protocolo vai ser suficiente para você poder abrir um chamado na Anatel. Bacana? Só para esclarecer, o protocolo deve ser de reclamação, deve ser feito ou pedido para a operadora que está nos fornecendo esse serviço. Uma vez com esse protocolo na mão, é que eu vou entrar em contato com a Anatel e vou fazer essa solicitação de um plano mais adequado para o meu perfil e para o meu bolso, certo? Exatamente, porque o que acontece, né? Com esse número de protocolo, você vai conseguir abrir um chamado lá na Anatel de reclamação junto à operadora que te fornece o serviço. E com isso, né, você vai receber essa devolutiva e aí sim você vai conseguir aí ter um preço mais justo. Porque em geral, quando você liga, ele sempre fala que não dá, não é assim? Ou para te oferecer um produto mais caro. E aí vai acabar te desanimando para você até desistir aí de fazer a manutenção do seu plano, né? Ou de fazer a redução do mesmo. Uhum. Então, essa dica aí que eu e a Karen demos para vocês aí, olha, super valiosa, hein? Já valeu só por isso já valeu esse nosso bate-papo aqui hoje, hein? Outra coisa importante aí, né? Renegociação do aluguel.
Outra coisa aí que, de repente, você está passando por dificuldades financeiras, vale a pena entrar em contato com o locador, conversar com ele, expor a sua situação atual, dar uma avaliada antes, né? Como é que está também a situação do mercado, de repente o preço que está sendo cobrado realmente é um preço já justo. E você tem que pensar também, pessoal, de maneira bastante prática, que a outra pessoa que está do outro lado, às vezes ela só tem isso como receita para a manutenção do padrão de vida dela. Então também existem os dois lados da moeda, né? Mas se a situação realmente estiver difícil e tiver que renegociar, não perca a chance de também partir para esse tipo de orientação e tentar uma redução nessa questão do aluguel. Bacana? Isso vale também para as escolas, né? Muitos pais aí que já perceberam que praticamente não vão conseguir voltar com seus filhos para a sala de aula, ou já pediram para encerrar essa questão da presença, né, dos filhos aí em sala de aula, né? Já pediu para encerrar o contrato, né, com a escola, ou algumas escolas estão até entrando em contato com os pais, para vocês terem uma ideia, já promovendo, né, esse tipo de desconto. Mas se até agora a sua escola não fez isso, né, de repente vale a pena também conversar com a mesma, né, já que de repente só está tendo aula online, esse número de cursos também que a escola antes tinha, né, com sala de aula, com toda a estrutura que uma escola precisa para atender os filhos, já é bem menor, né, com relação às videoaulas que agora estão sendo feitas em casa para os seus filhos. Tá? Uma coisa bacana, outra coisa que a gente poderia incluir, transporte escolar, né? Eu ia trazer uma pergunta para você, Rogério, de uma funcionária, justamente a respeito do transporte escolar. É a Cleide Duarte, do Pré-Fabricados. Ela coloca que ela tem um contrato de prestação de serviço de van escolar, né, para os filhos dela. E que no início da pandemia, ela conseguia pagar, né, os 2 primeiros meses, né, ela conseguiu quitar essa dívida mensal e contribuir com a van. Só que depois a escola não voltou ainda, né? E ela está com outras contas ajustadas e ela está questionando como que ela faz com relação a essa dívida, né? E se ela pode ser cobrada por juros e correção monetária desta empresa de prestação de serviço. E como que ela pode negociar isso com eles para que não haja o pagamento ou que postergue o pagamento para frente? Como é que pode haver essa negociação e essa cobrança por parte da van escolar? Olha, muito bacana essa pergunta sua, Neide. Realmente é extremamente importante você, o quanto antes, né, entrar em contato com esse prestador de serviço. Por quê? Porque você assinou um contrato, no contrato está ali todas as regras do jogo, e se você não cumprir elas, tem lá a multa e os juros que são cobrados, né, que devem ser cobrados por lei nessa prestação de serviço. O que não pode deixar é de repente, não pagar, né, ou de não entrar em contato e falar sobre a situação que enfrenta hoje e tentar algum tipo de negociação, ou para postergar, ou para de repente quebrar esse contrato e pagar só realmente o que é devido, o que não dá, para deixar isso virar uma bola de neve para depois tentar resolver isso lá na frente. Isso é pior, tá? O que você deve fazer o quanto antes é realmente conversar com esse seu prestador de serviço, né, do transporte escolar, para renegociar essa dívida que você tem hoje com eles, ou de repente até para encerrar esse contrato aí após o pagamento da mesma. Tá? O que não dá é para deixar isso muito mais para frente, né? As cláusulas contratuais, né? O que diz com relação ao atraso ou a uma urgência dessa, ver se tem no contrato, né, alguma cláusula referente a isso. Mas antes de tudo fazer uma análise deste contrato, de repente buscar a ajuda de alguém, né, que possa dar esse auxílio para ela, um advogado e tudo. E
não deixar de fazer contato com essa empresa, né? Sem dúvida nenhuma, ela precisa fazer esse contato, né? É primordial, ela tem que fazer esse contato, né, com o prestador de serviço, porque até o prestador de serviço, ele está ali, né, e não sabe como é que está a situação da Neide, né, ele não sabe se ela está conseguindo pagar ou se ela esqueceu de pagar, né, o boleto, alguma coisa do tipo. Então, ela entrando em contato e apresentando, né, como é que está a situação dela hoje, querendo realmente resolver essa questão, isso se torna um processo muito mais amigável e muito mais fácil de ser resolvido. E o Warren Buffett, ele tem duas regras que são fantásticas, né? Que é um resumo de tudo isso que a gente acabou de citar aqui, né? E que não deve ser, e que deve ser levado muito a sério, né? Nessa nossa apresentação. A primeira regrinha dele é: nunca perca dinheiro. E a segunda regra é: nunca se esqueça da primeira regra. Então, nunca perca dinheiro, por menor que ele seja. Não desperdice comida, não desperdice seu tempo, não desperdice recursos naturais. Ou seja, né, essa questão financeira, ela é bastante importante para você poder aí ter um futuro mais tranquilo. E para fechar essa questão as pessoas precisam aí se protegerem financeiramente, né? E para isso é que existem proteções adequadas para isso, porque quando a gente fala de segurança, todo mundo que tem carro já pensa em tirar o carro da concessionária e fazer o que a gente chama de um seguro para o automóvel, né? Ou seja, ela acaba dando mais prioridade para o carro dela do que para as pessoas que ela ama. E, na realidade, né, existem coisas tão importantes, né, muito mais importantes até que o próprio bem, que são as pessoas. E como que a gente protege as pessoas que a gente mais ama? Isso se faz através de um produto chamado Seguro Vida, aquele que garante a proteção financeira imediata das pessoas que dependem financeiramente, por uma questão que, de repente, você possa ficar doente, possa ficar inválido e não mais poder desenvolver suas atividades. E aí existe uma teoria, que é a teoria da responsabilidade decrescente, que quando você é mais novo, ou está iniciando sua carreira, você, na realidade, tem um patrimônio bastante pequeno e precisa de uma grande proteção, porque se algo acontecer, você precisa estar protegido, né? E proteger as pessoas que dependem financeiramente de você. De repente, a sua família, de repente são um pai ou uma mãe, e até a questão que a gente citou de uma possível doença ou inesperada ou uma questão de validez. Com o passar do tempo que você vai construindo patrimônio, lá na frente você acumula um estoque financeiro adequado para você poder se aposentar e até pendurar chuteiras, vamos dizer assim. Lá na frente, o que acontece? Você não precisa de tanto, já não se faz tão necessária ter uma proteção financeira tão alta. De repente, você pode até extinguir essa proteção, onde o seguro de vida talvez não faça mais necessário, já que você acumulou uma quantidade de recursos suficientes que podem aí, numa eventualidade, suprir aquilo que você não tinha no início da sua trajetória profissional. E a questão aí dos investimentos, né? Como é que a gente calcula a tal da taxa de juros real? Que é outra coisa também interessante para a gente fechar o nosso tema aqui de hoje. A taxa de juros real, que é uma coisa que vem preocupando bastante as pessoas, né? E elas vem diminuindo bastante, nada mais é que a gente pegar a taxa básica de juros, que é a tal da nossa Selic, que a gente ouve tanto falar, né, que hoje está em 2%, menos a inflação, que hoje, acumulada em 12 meses, é de menos 2,13 na realidade, né? A gente hoje, por incrível que pareça, né, a gente está com uma taxa real aí negativa em 0,13. Então, hoje os investimentos, né, eles já não têm a capacidade de remunerar o investidor, a maioria deles. Então, como é que eu resolvo esse problema?
eu preciso estar ciente, né, de que alguns desses investimentos vão render significativamente bem menos do que a inflação. Um deles é, por exemplo, a caderneta de poupança, que paga hoje, segundo as regras estipuladas pelo Banco Central, ele paga 70% da taxa básica de juros. E como a gente tem que a taxa básica de juros é a tal da Selic, que está em 2%, a poupança tem um rendimento de 1,40% ao ano. E como a gente viu que a inflação acumulada nos últimos 12 meses foi de 2,13%, a queda no rendimento da poupança é de 0,73% ao ano. Ou seja, a gente está tendo aí um rendimento negativo, né? Ou seja, perdendo poder de compra com o dinheiro aplicado na poupança. Qual é a solução para isso, né? O que a gente tem que fazer? Tem que buscar aplicações financeiras que rendam acima da inflação, ou seja, acima daqueles 12,13% ao mês. Ou, se a gente for descontar, obviamente, que todo investimento, né, a maioria deles cobra um imposto de 15% sobre o resgate, você tem que ter uma rentabilidade que seja acima de 2,51% ao ano. Ou um investimento que renda 132% aí do CDI. O que é esse CDI? Só de maneira bastante rápida, é uma referência que o mercado financeiro utiliza para as aplicações em renda fixa, para você poder ter uma base de quanto é o seu rendimento comparado a uma outra aplicação financeira com as mesmas características, tá? O CDI hoje está em 1,90. Onde é que eu encontro isso? É só entrar nesse site aqui da B3. Nesse site da B3 aqui, você tem lá a taxa DI, que é de 1,90. Isso o que equivale a 100% do CDI. Olha que bacana, né? Isso você nunca vai ver gerente nenhum de banco falar para você. Você está vendo aqui nessa nossa apresentação. E para isso, né? Opções de investimentos, vai falar, puxa, onde que eu vou aplicar? Tem ainda coisas interessantes, seguras, até mais do que a caderneta de poupança? Vou dar só um exemplo aqui bastante rápido. O Tesouro Pré-Fixado 2023, ou seja, o Tesouro Direto, com essa característica pré-fixada, ele rende 4,13% ao ano, que equivale a 217% do CDI, ou seja, acima do que a gente tinha colocado como mínimo que você precisa ter de remuneração, que é aquele 132% que eu coloquei no slide anterior, para você poder aí ter um rendimento, né, acima da inflação. Bacana? Enfim, né, diante disso tudo, que a gente vai ter que ser agora com essa pandemia, usar a criatividade, desenvolver novas habilidades, sejam elas habilidades não só na parte culinária, não só em afazeres domésticos, mas agora nas questões financeiras, ou seja, focar naquilo que importa, naquilo que é mais importante. Por quê, pessoal? Porque, segundo Winston Churchill, né, que foi o primeiro-ministro aí, da Inglaterra, ele dizia sempre o seguinte, que nunca uma boa desperdiçada. No momento de Segunda Guerra Mundial, onde ele tinha que tomar decisões bastante importantes de se entregar para o governo, né, do país dele, se entregar para o governo nazista, ou de continuar seguindo em frente lutando, ele decidiu seguir em frente lutando. Por quê, pessoal? Assim como na vida, né, a gente tem as nossas batalhas, a gente precisa estar ciente que dinheiro não aceita desaforo. E a gente precisa lidar tão bem com os nossos recursos financeiros, assim como a gente lida com todas as outras áreas da nossa vida. Isso aí. Muito então é isso, né? Eu acho que a gente não precisa ter levar uma vida avarenta, né? Aquela mesquinharia, mas a gente tem que ter controle do nosso dinheiro. Para que o dinheiro, né, a gente tem que tratar bem o dinheiro para o dinheiro tratar bem a gente, né? Então a gente tem que ter controle do nosso dinheiro, das nossas finanças, para que a gente tenha segurança e tranquilidade para passar, por exemplo, uma situação como essa, né? Então, exatamente.
É a questão do equilíbrio, né, Karen? Porque a gente até brinca, né? Que até água demais faz mal, né? A pessoa pode morrer afogada, né? Exato, exatamente. Bom, Rogério, eu tenho ainda algumas dúvidas aqui de funcionários, eu vou te passando, muitas delas você até já respondeu ao longo da apresentação, mas é bom para a gente reviver, né, o conteúdo e memorizar. Bacana. Bom, a Vamos Thay lá. Silva, de Tiristores, ela coloca, na verdade, uma colocação que ela faz, que é importante fazer uma reserva financeira, uma reserva de emergência, guardando parte do salário para ter no mínimo 6 meses de salário para momentos inesperados, como esta pandemia que fomos pegos de surpresa. Você falou isso mesmo, né? 6 meses Perfeito. em SLT. E aí eu queria só confirmar com você, para quem é autônomo, esse número muda para um ano, né? Pelo menos 12 meses de despesas para quem é autônomo, é isso mesmo? Exatamente. Para cada tipo de atividade, a pessoa precisa ter uma percepção de qual é o risco da empregabilidade dela. Para quem é autônomo, ela deve ter aí 6 meses a mais, ou seja, um ano é algo bastante ponderado que ela faça de reserva para uma situação de emergência. Para quem é funcionário público, por exemplo, se ele tiver 3 meses ali de recursos salvaguardados, tá tudo bem, porque o risco de empregabilidade dele, de ele ser demitido por alguma razão, por um processo administrativo, é muito menor, né? Agora, uma pessoa que de repente tem SLT, de repente não é nem porque ela é um funcionário ruim, a própria situação econômica fez com que aqueles padrões, né, aquele cenário mudasse e ela tivesse que ser aí demitida. Então, ela precisa ter uma reserva de ao menos 6 meses, né? Legal. Agora tem a Nedina, de pré-fabricados, ela coloca: devido à pandemia, ficamos apreensivos em relação ao desemprego. Como podemos lidar com essa situação? Olha, acho que a pandemia, ela trouxe, assim, coisas bastante significativas de você poder buscar outras alternativas de renda, de você buscar aí atividades e novos talentos, novas habilidades. De repente você é capaz de se reinventar, de fazer um bolo, de fazer um salgadinho, de se reinventar aí né, em uma outra área que você talvez não era tão habilidosa ou tão habilidoso. Um bom investimento né, que as pessoas podem fazer, com certeza nessa época de pandemia, é em educação. Tem muita live interessante, gratuita, sobre mercado financeiro, sobre outras áreas que ela, de repente, pode ajudar na atividade profissional que ela tem hoje, até que ela possa retornar. Recentemente, eu mesmo, né, eu fiz aí um curso com o Leandro Carnal e com a Luiza Helena Trajano, pela PUC, que foi gratuito. Acho que muitas pessoas não tiveram oportunidade, mas que apresentação fantástica. Então, tem muita coisa disponível. O que não dá é para ficar parado, o que não dá é para ficar lamentando, ficar negando, né, os fatos, e sim saber, olha, o mundo mudou, eu preciso me adequar a essa nova realidade e tomar as ações que sejam cabíveis aí para mim poder continuar prosperando e crescendo financeiramente. E voltando, né, ao que a gente já havia dito, a reserva de emergência te dá segurança para pelo menos se recuperar no mercado e conseguir uma nova oportunidade, né? Então, exatamente, a reserva de emergência serve para essas coisas. Eu já passei por isso, né, de me ver sair de um emprego, pedir para sair de um emprego, mas precisava me manter, por exemplo, aqui em São Paulo, para que eu não tenha que voltar para minha cidade e eu pedir dinheiro para alguém emprestado. Eu já tinha minha reserva financeira que me garantia pelo menos pelos 3 meses, que foi o suficiente para eu conseguir essa entrada aqui na Semicron. Então, assim, se eu não tivesse feito aquela reserva naquele momento, talvez eu não estivesse aqui hoje, entendeu? Então, assim, quanto é necessário, quanto é importante a gente se preocupar e ir guardando um pouquinho por mês e ir montando a sua reserva de emergência. O quanto isso pode te salvar nesses momentos, né? Exatamente. No campo das finanças, isso é muito claro.
e mostra em pesquisas, né, que saíram que as pessoas que não têm nenhum tipo de reserva financeira e que estão complicadas financeiramente, elas acabam tomando decisões que acabam comprometendo ainda mais a vida financeira delas. Por isso que a reserva financeira é algo tão importante como você bem citou. E é o básico, né? Antes de qualquer coisa que você pense de investimento e tudo, você tem que compor a sua reserva de emergência, né? É o primeiro passo. Exatamente. Não dá, guarde essa frase, pessoal, não dá para construir uma casa começando pelo telhado. Como é que você constrói uma casa, um edifício? É pela base. O alicerce ele tem que ser muito bom, ele tem que ser muito firme, tem que ter uma ferragem adequada, uma argamassa adequada para que ele possa sustentar depois o que vem acima. Exatamente. A reserva financeira, ela é isso. Bom, o Laércio traz... Ui, desculpa, pode falar. Desculpa. Não, é que eu quis participar mesmo da palestra, mas por conta que eu me separei, e aí eu financiei um apartamento durante a pandemia, e eu não sabia como começar a fazer essa reserva financeira. Agora já abriu minha mente, me ajudou muito. Bom, eu estava achando que eu ia ter que fazer uma reserva de 1 ano. Daí nas minhas contas não está batendo, não estou conseguindo. Aí já me alivia saber que 6 meses já me dá um respaldo melhor. 6 meses é o mínimo, né? Isso, quanto mais você conseguir... É o mínimo, Pode trazer isso. Quanto mais você conseguir, melhor. Mas o mínimo, para te dar segurança, acho que são 6 meses, né, Rogério? Exatamente. O mínimo que a gente fala, que pede 6 meses. Que eu já estava contando, como eu tenho a carteira assinada, já contando com o seguro-desemprego. Daí já tem um respaldo um pouquinho mais longo que 6 meses, né? Exatamente. Por conta do seguro. Isso. Já me ajuda. Isso. Bom, o ideal é realmente você ter recursos próprios, né? Exato. Mas sempre tem que pensar nessa questão da reserva financeira. E uma coisa bacana também, viu? É que com apenas R$30 você consegue começar a iniciar uma reserva financeira. Por quê? O próprio Tesouro Direto, ele te dá essa oportunidade, né, de você poder fazer isso. Hoje, com R$100, você já consegue também ter acesso a títulos privados, como um CDB, que é um certificado de depósito bancário, com taxas aí acima do CDI. Então, hoje dá para fazer. É a questão de realmente conhecer um pouquinho mais de como é que funcionam esses produtos financeiros. Estava muito confusa com o investimento mesmo, não sabia em qual lugar ainda aplicar. Eu não sabia exatamente qual o valor essa renda durante o ano, esse cálculo que é feito durante um ano, quanto que vai me render durante o ano, mas eu não conseguia subtrair o valor da inflação. Aí até agora eu não consegui investir em nada, porque eu estou guardando dinheiro, mas eu vou investir em qual? Agora você viu que é super simples, né? Uma coisa. É só pegar o seu rendimento, menos a inflação, você tem quanto que você está tendo de rentabilidade. Daí você fala, o que eu vou ganhar nesse investimento é muito pouco, então eu tenho que procurar alguma coisa melhor. Né? E que às vezes ela é melhor e até segura também, como a caderneta de poupança, ou até mais como o Tesouro Direto, que é muito mais seguro do que a caderneta de poupança. O que eu estava vendo, pelo que eu entendi, não ia me render nada. Eu ia deixar o dinheiro lá, a mesma coisa que eu deixar na minha conta rendendo pela poupança. Pelos cálculos que eu fiz ali, você tem que ter um rendimento de pelo menos 132% acima, 132% do CDI, né? Isso. Ou 2,51% ao ano é o mínimo que você, para bater com, né, tirar 0 a 0 com a inflação. Então tem que ser mais do que isso. Me ajudou bastante. Legal, que bom. Uma dúvida que eu tenho a reserva de emergência, ela precisa estar no lugar que você consiga lançar mão rapidamente num momento de urgência, certo? Talvez a rentabilidade ela não seja prioridade para a reserva de emergência, certo? Então, eu posso colocar até a minha reserva, além da possibilidade da renda fixa que você colocou, hoje em dia tem bancos, essas fintechs que você apresentou, que trazem para a gente possibilidade de rentabilidade 100% do CDI.
e que eu consigo tirar no mesmo dia, se eu precisar desse dinheiro, certo? Contas rendendo 100% do CDI. É uma oportunidade também para eu alocar a minha reserva de emergência, não é? Perfeito. Hoje a gente tem uma série de alternativas, né? A gente tem o Tesouro Direto, que você consegue aplicar e resgatar em até um dia, né, numa situação de emergência. Você tem as próprias fintechs, que oferecem aí rentabilidade acima até do Tesouro, né, em algumas aplicações de curto prazo. Tem os fundos de investimento também, que você pode aplicar e resgatar, alguns deles com liquidez praticamente que diária, CDBs com liquidez diária. Então, hoje tem bastante coisa no mercado que antes não tinha. Essa que é uma coisa interessante, né, que a pandemia também expandiu aí os horizontes para que as pessoas pudessem aí, agora se preocupando mais com essa questão da reserva financeira, que tivesse aí abertura para novos produtos, para elas poderem colocar o dinheiro delas e com poucos recursos. Mas ela tem que, qual é o passo que ela tem que dar, né, a mais? É abrir conta numa corretora, abrir conta numa fintech, é ter muito mais do que simplesmente ter a conta no banco de varejo tradicional, que ela conhece, que tem lá o edifício, o prédio, né, que fica lá naquela rua XYZ, né? Ela vai ter que... Necessariamente oferece as melhores opções para investimento. Exatamente. Exatamente, nem sempre, né, os bancos que a gente conhece tradicionais oferecem as melhores opções. Então, hoje tem muitas alternativas interessantes em outros locais, com a mesma segurança que você tem de aplicar num banco de varejo conhecido. Exatamente. E assim, além disso, a gente tem, hoje em dia, tem muitos comunicadores, YouTubers mesmo, que ensinam como você fazer para alocar, para investir ou para alocar o seu dinheiro, a sua reserva de emergência. Eu acho que é só buscar um pouquinho, porque o mercado está repleto de informação e você tem também a possibilidade de contratar um profissional para te dar a instrução, né? Exatamente. Hoje tem o que o Leandro Carnal pôs na palestra que eu vi com ele, ele fala que hoje você tem um processo de curadoria, né? Você tem que fazer uma curadoria, porque informação tem demais, é muita coisa toda hora chegando para a gente, a maioria coisas ruins, né? Mas é tentar fazer uma curadoria de coisas positivas, bons livros, né? Lives que sejam interessantes, que possam agregar na sua vida profissional, na sua vida financeira, e buscar profissionais realmente certificados, como nós somos, né? Eu sou um profissional certificado CFP, né? Que é uma certificação reconhecida internacionalmente, onde as pessoas que passam, recebem essa certificação, além de fazer uma prova bastante difícil, semelhante à OAB, onde só 30% dos candidatos passam, eles têm que ter conhecimento não só de planejamento financeiro, mas planejamento de aposentadoria, gerenciamento de risco, tem que conhecer de investimentos, sobre produtos financeiros, planejamento fiscal e planejamento sucessório. Então, esses profissionais estão preparados. Hoje a gente tem algo em torno de quase 5 mil profissionais, né, certificados no Brasil. Um deles, com certeza, vai poder te ajudar nesse desafio de ter uma vida financeira mais planejada. Exatamente. Bom, vamos para a pergunta do Laércio Moraes. Ele é de Soluções. Ele pergunta: qual é o pior cenário econômico para o nosso país? E a segunda pergunta dele é: quais setores estão se beneficiando com a crise financeira, com a crise da pandemia, perdão? Começar pela última, então, né? Pela pergunta dele. Os setores que mais se beneficiaram aí da economia, com certeza, foram os setores aí que se prepararam, ou estavam até já preparados para a pandemia, que é o setor do e-commerce, né? Que muitas questões, as empresas de tecnologia se beneficiaram bastante, né? Alguns varejistas, né, que já tinham um pezinho ali com a loja física e também parte, né, com a loja virtual, focaram bastante na questão da loja virtual, a questão de logística, né? As empresas que trabalham nesse setor também se beneficiaram bastante. Tudo aquilo que não exige tanto contato físico, aglomerações, né? Ou presença física, né? Realmente é o mercado que mais cresceu. Com relação aos desafios que o país vai enfrentar, uma é o déficit fiscal, que eu acabei de ler uma matéria falando que a gente tem aí uma conta para pagar de aproximadamente 13 anos. Olha só,
né? Outra coisa também é a questão que a gente tem um cenário político bastante conturbado, né? Se realmente o governo começar a lançar mão de não respeitar o teto de gastos e começar, através do populismo, começar a fazer, gastar dinheiro além da conta, isso vai acabar trazendo problemas para a gente no futuro. Então, ainda existe essa apreensão, né? De quais são os próximos passos, ou qual é o plano realmente efetivo para fazer o país superar, né? Atravessar, superar a crise e poder voltar a crescer. Porque, segundo aí dados que eu acompanhei do Banco Central, a gente vai crescer no máximo 1%, né, o ano que vem, né, e nos próximos anos. Então, a gente precisa aí de ações bastante concretas, né, de uma equipe econômica bastante eficaz para que as coisas andem melhor em 2021, porque 2020 praticamente a gente pode esquecer, né, infelizmente. Bom, tem algumas outras questões aqui, Rogério. A pessoa de baixa renda ou renda próxima a salário mínimo, como ela consegue juntar dinheiro para compor sua reserva de emergência? Você tinha falado Olha, é um desafio. R$30 mês, né? Mas quais são as outras opções ou como que ela vai fazer isso? Enfim. O caminho é praticamente o mesmo, ela vai ter que ser muito organizada, disciplinada, ela vai ter que colocar como prioridade, separar, eu sei que é difícil, né? A gente sabe que é da dificuldade, mas ela tem que separar esses R$10, R$30 e fazer aquela poupancinha dela, aquela reserva emergencial, para que ela consiga aí ter algum tipo de poupança, né? Mesmo ganhando pouco. Até porque a gente sabe, de fato, né, que existem pessoas que ganham muito dinheiro e não conseguem guardar nada. E você vê pessoas que ganham 10% do que essas pessoas ganham e conseguem aí fazer maravilhas, né, de poupança ou até de construção de patrimônio, porque elas sabem o valor que aquele dinheiro tem. Né? E todas essas pessoas que têm realmente ganham muito pouco, um salário mínimo, acho que um bom investimento que elas devem fazer para elas poderem ganhar mais é investir em educação. Né? Seja educação formal e depois em educação financeira. E hoje, é o que eu falei, né? Se ela tiver acesso à internet, ela consegue ter muita coisa, ela consegue aprender muita coisa. O que ela precisa é fazer uma curadoria de coisas que realmente sejam boas para a vida dela, pessoal, profissional, financeira, né, para a saúde física, mental. Essa é a grande dificuldade nos dias de hoje. Eu acho que, assim, o que eu tenho visto, assim, o princípio básico para você compor sua reserva de emergência é que você tem que fazer suas contas. Uma vez que você tem suas contas realizadas, você identificar o quanto que você vai dedicar para sua reserva de emergência. Resolvi que eu vou dedicar X% do meu salário para a reserva. Aquele uma conta para pagar. Você está se pagando. Exatamente. Então, você não vai pegar a sobra e colocar. Você vai tirar, reservar aquele dinheiro, assim como você reserva para, sei lá, para a escola das suas crianças, para pagar a conta de luz. Você vai reservar aquele dinheiro para a sua reserva de emergência. E não pode tocar nele. Ele é sagrado. Ele é sagrado. Aquele dinheiro tem que ir para a sua reserva de emergência. Se você começar a mexer nela, ela deixou de ser a sua reserva de emergência e você já deixou de ter controle sobre o seu dinheiro, né? Então, acho que é fundamental criar esse hábito, né? Uma vez tenha estudado suas finanças, reserve X% do seu salário, não precisa ser muita coisa, mas dedique esse valor mensalmente para se pagar. Não deixe de se pagar, né? E vai juntando esse dinheiro em algum lugar. Aí a gente tem os CDBs, né? As opções que o Rogério falou. E uma conta também que renda, sei lá, 100% do CDI é uma opção também, né? De qualquer forma, você está guardando dinheiro, né? É aquela conta, né? Aquela máxima, né? Pague primeiro a você mesmo, né? E realmente faça do investimento uma conta para pagar. Por quê? Você não paga a conta de água, luz, telefone, celular, escola das crianças, aluguel. Você paga, não tem jeito. Então, você tem que pagar também. Tem que ter uma conta lá chamada investimento, onde você paga para você.
Isso, aí o débito automático ajuda, né? Você já faz uma transferência direto para a conta na corretora ou para a fintech, todo dia que você tiver o seu maior recebimento, e aquele dinheiro fica destinado ali já para você poder fazer alguma aplicação para a criação e para a formação dessa reserva financeira. Exatamente. Eu estava contando com a minha reserva para mim depois abater minha dívida com o apartamento. Então, no caso, eu tenho que fazer uma reserva para minhas despesas e mais o que eu pretendo abater com a dívida. Exatamente. Uma é para você poder, numa situação emergencial como essa que a gente passou agora, né, que muitos meus clientes, né, realmente acabaram agradecendo muito a gente, justamente porque a gente falou para eles, olha, que alguma coisa se acontecer, elas precisam ter essa reserva de emergência. Então, essa reserva de emergência não é para pagar o financiamento do imóvel, não é para trocar de carro, não é para faculdade dos filhos, é para uma situação realmente emergencial. Aí, depois de ter criada essa reserva, aí você vai poder fazer outros investimentos, como até a Karen tinha colocado numa das perguntas que ela me fez. Tá certo. Bom, tem uma questão aqui, existe alguma forma de renegociar o financiamento da casa própria? Como? Tem sim, né? Ela pode entrar em contato justamente com a instituição que ela fez lá o financiamento imobiliário, pleiteando, né, uma nova taxa de juros, porque as taxas de juros caíram bastante, né? Hoje a gente está falando de taxa de juros na casa de 2% ao ano, né? Em agosto agora de 2020. E também ela pode fazer a portabilidade, né? Caso esse banco não aprove essa queda, ela pode buscar uma outra instituição para fazer a portabilidade para essa instituição, que vai prover para ela uma taxa de juros mais adequada à realidade que vivemos. E é fácil fazer essa portabilidade, Rogério? É um processo administrativo que ela vai ter que pedir, vai ter que preencher uma documentação junto à instituição. Primeiro entrar em contato com a instituição que ela está buscando, né, e verificando qual é a taxa. E depois pedindo, através desse processo administrativo que todo banco tem, para que ela consiga aí, fazer essa transferência dessa portabilidade para uma outra instituição. Obviamente, ela vai acabar, talvez, tendo que contratar, pagando algumas taxas, né, por essa mudança, como uma nova inspeção do imóvel dela, né, através do engenheiro, né, da própria instituição, mas às vezes esses custos compensam e ela vai acabar economizando muito dinheiro, porque como um financiamento imobiliário ele é um investimento de longo prazo, a gente fala aí 10, 20, né, alguns até 30 anos ou mais, isso lá na frente faz uma grande diferença. Ela pode economizar, sei lá, 20 mil, 30 mil, 50, 100 mil reais aí, trazendo isso para uma taxa de juros mais adequada aos padrões que nós temos hoje, né? Porque tem gente que de repente pagava taxa de juros, sei lá, de 12% ao ano, né? E hoje a gente está falando de uma taxa de, sei lá, de 6, 7%, como eu já vi alguns bancos anunciarem, metade disso, né? Outra facilidade, né, Rogério, que já tem até funcionário que já comentou comigo que fez, né, e está agora quase quitando já o apartamento, adiantar as últimas parcelas, né? À medida que eu adianto as últimas parcelas, eu consigo economizar um dinheiro aí desse investimento num apartamento, numa casa própria, né? Porque tudo que ela está fazendo, na realidade, ela está fazendo é trazer aquelas parcelas que estavam lá no Futuros com uma taxa já pré-definida, está trazendo para que a gente chama de valor presente, né? Quando você traz para valor presente, todos aqueles juros que seriam pagos ao longo do tempo, né, em cima dessa última parcela, vai ser trazido para o valor atual. Então, ela tem um desconto em cima disso, né, e acaba se refletindo aí num todo, naquele financiamento que ela fez desse imóvel. Rogério, uma coisa. Desculpa, pode falar, Dora. Quando eu abri a conta na Caixa por conta do financiamento, o gerente disse que eu não posso transferir, pagar o financiamento pela minha conta salário. Eu não posso migrar para outra conta. Você acha correto, assim? Porque na Caixa eu vou ter que pagar uma cesta de tarifas, que eu acabei optando pela mais em conta,
mas na minha conta salário eu não pago nada, nenhuma taxa. E aí eu não consegui migrar para a conta do Bradesco. O que a conta salário ela é especificamente para receber salário. Qualquer tipo de movimentação tem que ser feita numa conta à parte. E aí, né, tem aí até, se você entrar numa das fintechs, né, que a gente citou, por exemplo, o Inter, ele faz esse tipo de... Você consegue pagar aí o financiamento, por exemplo, do imóvel sem pagar a tarifa de manutenção de conta. Então, hoje tem possibilidades que antes não tinham, né, não existiam. Vou procurar. Sim, pode entrar lá no site, lá você vai ver já de cara coisas relacionadas a esse assunto que a gente acabou de abordar. Beleza. Hoje não tem razão para ficar pagando mais tarifa, não. Hoje você tem alternativas que antes não existiam. Isso, você tem que pagar já o seguro obrigatório, mais a cesta de tarifa. Daí, pelo menos, eu me livro da cesta de tarifa. Exatamente. Que, inclusive, a Caixa foi uma das que mais aumentou a cesta de tarifas aí, segundo essa pesquisa aí do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor. Tá. Falando em Caixa, assim, uma pergunta que você até já respondeu antes é vantagem guardar dinheiro na poupança? Antiga poupança? Hoje a gente já viu, né? Não há vantagem nenhuma, né? Se a gente colocar aí na ponta do lápis, como a gente viu, a gente está tendo aí um rendimento negativo, vamos dizer assim, né? De 0,73% aí numa aplicação que a pessoa faça na caderneta de poupança. Porque a poupança, ela está baseada na regra de pagar 70% da taxa básica. 70% hoje de 2% vai dar 1,4% ao ano. Então, ela tem que fugir da poupança, ela pode ter outras aplicações que rendam pelo menos o 100% do CDI, que vai ser 30% a mais do que ela deixar o dinheiro dela na poupança, né? Bom. Dora, minha querida, você tem mais alguma dúvida, alguma colocação? Não, por hora não, mas me ajudou bastante, abriu minha mente. Eu estava quase entrando em pânico sem saber como que eu vou organizar minhas finanças agora que eu estou sozinha, tendo uma conta longa para me pagar. Mas aliviou bastante. Muito bom. Bacana, que bom que eu pude ajudar. Né? Acho que o papel nosso como planejador é tentar deixar a vida das pessoas mais simples, né? E elas conseguirem ver aquela luz no fim do túnel. A gente sempre quer que essa luz no fim do túnel não seja um trem vindo no sentido contrário, né? E para que elas consigam aí ter uma vida financeira mais planejada, possam realmente destinar o dinheiro para as coisas que são mais importantes e consigam aí criar essa reserva financeira que não seja só para a pandemia, mas para qualquer outra coisa aí que venha a acontecer. Mas para isso ela precisa se dedicar realmente, separar uma parte desse recurso para começar a criar essa reserva tão significativa como que a gente colocou aqui ao longo da nossa apresentação, né? Muito bom. Rogério, quero agradecer muito a sua presença, né? A sua participação na nossa CIPAT. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Dora, muito obrigada pela participação também, querida, por ter representado a CIPAT. Eu que agradeço. Agradeço a vocês, foi muito gostoso e eu acho que vai ser muito válido para todos, tá bom? Eu agradeço, Karen, mais uma vez a gentileza de nos convidar para participar, né, desse bate-papo. Obrigado, Dora, também pela sua participação. Agradeço a todos os colaboradores da Semicron, né, diretoria, todo mundo que pôde aí fazer com que esse evento pudesse ser realizado. E eu desejo, como sempre, né, muita paz, muita saúde, né, e muito sucesso na vida financeira de todos que vão assistir, que estão assistindo esse vídeo. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Infelizmente, né, existem os aproveitadores, né, que acabaram aí também se aproveitando e lançando aí, né, disparando aí processos de golpes financeiros virtuais, né? O mais comum, que as pessoas mais ouviram falar, até em 2019, antes da pandemia, foram as pirâmides financeiras, muitas delas aí atreladas às criptomoedas, né? Seja Bitcoin, seja Ethereum, seja outras moedas
que eles criavam o nome e a moeda de fato não valia nada quando ela era vendida no mercado, porque ninguém queria comprar, né, uma moeda desconhecida. Então, prejudicando muitas pessoas. Muitas famílias perderam casa, perderam bens, né, perderam muita das suas economias entrando em negócios como esse, infelizmente. E isso fez com que empresas até que tinham propaganda na televisão, né, como alguns exemplos aí do grupo do Bitcoin Banco, né, que é a Atlas, né, Quanto, né, que eram empresas aí que pareciam bastante sérias, acabaram aí fechando as portas e deixando muitas pessoas a viver navios. Só para vocês terem uma ideia, o levantamento que eu fiz, só em 2019 foram criadas mais de 400 empresas suspeitas de serem pirâmides financeiras em 2019. Olha que absurdo, né? E ainda continuam existindo, mesmo depois de muitas pessoas já terem sido lesadas em negócios como esse. Tá? Outra coisa que apareceu aí, né, que está muito em moda, vocês devem estar vendo aí na televisão, nos jornais, nas notícias, a questão do leilão, né, virtual, que são leilões falsos aí, onde a pessoa compra o carro, né, dá o lance dela por um preço bem abaixo do mercado, e quando ela vai ver, aquele site era falso, não existe o local onde aquele carro está sendo efetivamente negociado, né, que é o pátio onde eles guardam os carros para fazer os leilões. Então, uma dica que eu dou, né, é você entrar nesse site aqui, no leilãoseguro.org.br, e ver lá a descrição dos sites que são falsos e que vêm prejudicando muitas pessoas, né? Porque para um leilão existir, precisa ter um edital que ele sai 15 dias antes de acontecer o leilão. Lá no site do leiloeiro, esse leilão ele precisa ser especificado, né? Para que ele realmente venha acontecer, né, e que esse leiloeiro ele possa participar, né, desse leilão virtual. E outra coisa, né, vale sempre a pena visitar o pátio ou fazer uma coisa simples, entrar lá no Google Maps e ver se realmente aquela rua existe, aquele local existe, mas nada melhor do que você ir pessoalmente e verificar se ali é um local que acontece realmente, se o carro realmente está ali para você poder dar o seu lance. Porque, infelizmente, muitas pessoas também estão perdendo dinheiro com isso. Golpes pelo WhatsApp, não precisa nem dizer, né? Todo mundo já ouviu falar de algum deles. Aquelas promoções tentadoras, de, por exemplo, uma empresa cervejeira de grande renome distribuindo álcool gel. Ouviram dessa já? Foi a clássica que aconteceu no início da pandemia. Outra que vem acontecendo é da pessoa pedir dinheiro emprestado, fazendo de conta que é um seu colega, uma pessoa bastante próxima, e vem e pede dinheiro emprestado para você para cobrir a conta no final do dia, porque já não dá tempo dela, porque o banco já fechou, né? Então, isso está bastante comum nos dias de hoje. Como se proteger, né? Jamais divulgue o código de segurança do SMS, né? Esse código de segurança é um código aí de 6 dígitos que você não deve passar para ninguém. Por quê? Porque é muito comum você receber ligações, né? Ou receber uma ligação mesmo, né? Que a pessoa fala, olha, fala de uma promoção ou fala de algum benefício que você parece ser interessante e pede para você digitar os números que aparecem no seu SMS. Nessa hora que a pessoa digita, passa esse número para o estelionatário, o que ele faz? Ele clona, né, o seu WhatsApp, e aí começa a dor de cabeça, né? Porque daí os golpes começam a aparecer um atrás do outro, né? Começam a ser aplicados justamente para as pessoas que você mais gosta, que é o tal de pedir dinheiro emprestado, de repente, para o seu irmão, para o seu tio, para um colega querido, e essa pessoa, de repente, faz o depósito e depois ela vem para cima de quem? Para cima de você, que
para a gente ser bastante direto, né, que você acabou sendo, entre aspas, culpado, né, em função aí de não ter prestado atenção nessas dicas de segurança que a gente está passando aqui. E uma coisa muito importante, ative a verificação em 2 etapas do seu WhatsApp. Tá? Essa verificação em 2 etapas é bastante simples, você consegue procurar como fazer isso em qualquer site na internet. São 6 números que você vai digitar e para poder ativar essa proteção. E de tempos em tempos o WhatsApp ele vai pedir esse número para ver se é o seu telefone mesmo. E mesmo que o estelionatário ele clone seu telefone, ele vai precisar desse número para ativar o seu WhatsApp no celular dele. Então, isso é uma dica valiosa também, tá, pessoal? Por quê, né? Porque até as pessoas mais experientes, com números gigantescos, acabam caindo em golpes, pessoal, né? Ou participando de golpes, né? Como o nosso querido aí, Ronaldinho Gaúcho, que esteve preso no Paraguai e saiu agora recentemente, né? Voltou para o Brasil agora na semana passada. E a gente tem aí também, né, pessoas aí muito experientes, né, no mercado aí publicitário, do mercado financeiro, né, como o próprio Roberto Justo aí, que também foi lesado aí em R$115 mil aí pelo grupo Bitcoin Banco, né, que eu até tinha citado numa das matérias em slides anteriores. Se essas pessoas com tanta experiência, lidando com tantos milhões de reais, vamos assim dizer, né, com tanto dinheiro, acabaram caindo em golpes, imagina as pessoas, nós, né, seres meramente mortais, né?